Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast cheio de boas histórias, tombos e aprendizados. E já vou começar falando do meu convidado de hoje. Imagina ter que equilibrar 2 clínicas de sucesso, treinos, uma família, um cachorro e ainda encontrar tempo para respirar. Parece coisa de super-herói, né? A gente está falando de um cara que vive no limite, mas com um plano. E que no futuro quer ajudar outros fisioterapeutas a chegarem lá também. O que passa na cabeça de um cara que desafia o corpo, a mente e o mercado de saúde? Todos os dias. Bora entender nos bastidores dessa rotina os desafios de empreender na fisioterapia e as lições de um atleta que não aceita o não dá como resposta. Senhoras e senhores, palmas para o meu convidado de hoje, Alexandre Strengraber. Muito obrigado, Ná. Obrigado primeiramente pelo convite. E, nossa, eu fico até lisonjeado aí com tantos atributos que você colocou agora aqui. Só falei verdades. Foi uma mini reflexão aqui, muito rápida, eu escutando você falando aqui. Pô, muito bacana, de tantos atributos aí. Imagina. Pô, muito bacana. Eu que fico feliz e mesmo sabendo como que é a sua agenda, a sua rotina, conseguir aí uma pausa, né? Sim. No seu dia. E assim, Ale, eu já quero começar com aquela primeira pergunta, assim, para causar mesmo. Conta pra gente, o que veio primeiro na sua vida? O empreendedorismo ou o esporte? Olha, bela pergunta. Com certeza veio o esporte. Desde pequeno, né, deu aí aos meus pais. Eu comecei na natação. E da natação fui aí até a faculdade. Depois acabei indo pro triatlo, coisa de aventura, depois triatlon. E eu tô aí até hoje, né, no triatlo, nas ultramaratonas, provas de longa duração. Então, com certeza veio o esporte, mas do esporte veio sempre já tinha aquela ideia do empreendedorismo. Então, eu tava treinando alguma coisinha, tomava uma garrafinha, pô, nossa, eu podia montar uma garrafa que não sei o quê. Então, desse jeito, sempre com esse olhar de, pô, nossa, eu podia fazer um negócio desse. E demorou um tempo pra poder entender e falar, caramba, eu acho que eu tenho uma cabeça aí de empreendedor. Os seus pais são empreendedores ou não? Isso era uma coisa sua mesmo? Super conservadores. Imagina, minha mãe professora a vida toda, meu pai trabalha com a parte de marketing de feiras, né? Feiras de Expo Center Norte, AMB Morumbi, essas partes de feira. Então, não, é uma parte minha mesmo. Veio aí desde a da infância, a gente foi descobrindo. Legal. E aí, Ale, a gente falou dessa parte sua atleta. Como que foi, assim, você na época conciliar os esportes, né? Sua rotina como atleta e a faculdade? Que a gente sabe que é difícil, né? Claro. Não, muito complicado. E isso até é uma questão pra gente poder, né, até relembrar. E desde pequeno você tem muitas obrigações, assim, que eu falo. E obrigações sérias, né? Porque eu tô falando até um pouco antes da faculdade, na escola. Tá. Na época da escola, eu lembro que a gente dobrava o treino, né, na natação. Então, dobrar treino, pra quem não entende muito, seria o quê? A gente nadava das 5 às 6h15 da manhã. Depois, tomava banho correndo, ia pra escola, estudava a manhã inteira, super puxado. Saía da escola, almoçava, voltava, clube de novo e treinava ali durante 4, 5 horas. Então, com essa rotina puxada desde de jovem, digamos, vai, né? Na época tô falando o quê? 8 anos, 12 anos, 13. Eu fui ali, eu acabei criando essa parte de responsabilidade, sabe, de disciplina, principalmente disciplina também, e saber administrar o tempo, sabe? Não, hora de descansar, hora de estudar, hora de treinar, hora de se divertir também, Sim, né? muito Então, assim, porque é muito importante, né? importante também. Mas eu lembro que, pô, na escola, todo mundo, pô, Ale, o atleta da escola, o atleta da série ali do ano. Então, era muito bacana isso. Então, foi legal, foi desde pequeno ali. Isso é até uma curiosidade minha. Você chegou, né, a competir, você era atleta profissional de alguns clubes, né? Sim, não. Passei por vários clubes aí de São Paulo, os maiores clubes de São Paulo, Hebraica, a parte de Pinheiros, São Caetano. Passei por vários clubes, viajei aí
pelo Brasil inteiro competindo, natação, bem bacana. E nadei até a faculdade. Até quando eu tava exatamente entrando na faculdade. A rotina puxada, né? A minha infância inteira nadando. E chegou um ponto da carreira que acho que foi uma das primeiras decisões mais importantes da minha vida, assim, de peso, digamos. Que foi, continuo nadando, vou estudar, né? Como eu vou conciliar tudo isso? Na época, claro, eu acho que, né, todo atleta ali, né, ou até eu amador agora, mas eu acho que você tem que ter um autoconhecimento teu ali, de falar, mas será que eu tenho um futuro? Será que eu vou chegar nas Olimpíadas? E aí eu acho que bateu um clique nessa época de, eu acho que eu não vou chegar nas Olimpíadas, falta um chão. Então, eu vou ter que estudar, né? Vou ter que Vou ter que ir pra uma carreira. E foi na própria natação, foi engraçado. Foi no próprio esporte que eu acabei indo pra carreira que eu tô hoje, pra fisioterapia. Legal. Claro que no começo eu tinha um sonho, acho que desde a infância, de ser médico. De ser médico. Eu ia arriscar educação física, eu ia perguntar, né? Porque geralmente é o pessoal que começa cedo, né? Atleta, acaba fazendo a faculdade, a graduação de educação física. Sim. Não passou isso na sua cabeça? Passou, mas eu tive uma frase que eu guardei muito pra minha vida. Eu lembro que eu tava na escola, numa aula de educação física, eu cheguei pra uma professora, né? E aí eu tava com aquela, acho que eu vou fazer educação física, né? Eu amo esporte, minha vida é esporte. E eu acabei comentando com ela, professora, eu acho que eu quero fazer educação física. Nessa época, eu não tinha a visão de hoje, né? Claro, personal, academia, era aquela visão da educação física um pouco mais antiga. E aí eu lembro que ela chegou, olhou pra mim e ela falou, Ale, mas você gosta de fazer esporte? Então, você quer realmente, fazer educação física, aí você vai dar aula, e aí você vai perceber que às vezes algumas pessoas não vão dar tanto valor ao esporte quanto você dá, e você vai acabar se frustrando. Te desmotivando. Foi um momento, né? Foi uma frase ali que, imagina, eu era jovem, e aquilo ali impactou. Falou, caramba, eu acho que eu gosto de fazer esporte. Não sei se eu gosto de ensinar. Passar Exatamente. Isso. Então, eu acho que aquela frase foi decisiva, aquela conversa foi decisiva. Tô falando com 16 anos, 17, então muito, muito novinho. E aí eu voltei pra parte de, para área de saúde. Não, vou ser médico, quero fazer medicina. E aí foi chegando perto da faculdade, foi chegando perto do vestibular, né, do terceiro colegial. E eu já nadava, né, já super competitivo. E eu lembro que eu tava numa aula de educação física e eu quebrei o tornozelo. Fui pular ali, nosso técnico de natação na época ficou muito bravo comigo, porque, né, um esporte nada a ver. E aí eu tive que colocar gesso, fiz fisioterapia e foi o meu primeiro contato com a fisioterapia. Olha! E foi muito bacana porque eu lembro até hoje o nome do Gustavo Fagolin, meu amigo até hoje. E ele foi o meu fisioterapeuta. E ele tratava e falava da fisioterapia com tanto amor, e a parte da fisioterapia esportiva. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Sim. E aí foi quando eu percebi que bateu, assim, que meu olho começou a brilhar. Falei, caramba, existe fisioterapia esportiva. Que legal, trabalhar com esporte, com atleta. Que legal essa ideia. E aí, no fim, eu terminei a fisioterapia, né? Voltei, estava no terceiro ano ali da faculdade e falou, vou prestar fisioterapia. Ai, muito legal. E entrei, e foi muito legal porque eu entrei decidido na faculdade em fazer fisioterapia esportiva, né? Trabalhar com a parte de esporte, de dor, ortopedia ali. E assim, saí da faculdade assim também, com essa mesma opinião. Foi muito legal. Muito bom. Bacana. Ale, e assim, eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de perguntas, gosto de conhecer mesmo a história. E hoje, assim, eu tenho bons ouvidos, né? Com relação ao empreendedorismo, né? Porque até para quem não sabe, eu sou era do mundo corporativo, 17 anos. Há 2 anos que eu estou empreendendo. E hoje eu falo que se eu pudesse tomar um café, né? Um café por dia com algum empreendedor para ouvir boas histórias, para ouvir os tombos, os aprendizados. E eu sei que você está nessa caminhada aí já há alguns anos, né? Já acompanho há alguns anos. E assim, conta pra gente, né? Como que foi
essa transição de você sair da faculdade, porque a gente sabe que todo universitário que se forma sai, né? Ou sai com dívida, ou com sonhos, grandes sonhos. Às vezes sai com emprego, às vezes sai sem emprego. Como que foi, assim, esse momento para você de sair da faculdade? Você fez estágio, você já foi logo abrir a clínica. Eu gostaria de entender mais esse seu caminho aí como empreendedor. Não, claro, não, essa história é maravilhosa, assim, eu gosto muito. Quando eu tava justamente nesse último ano da faculdade, no penúltimo ano da faculdade, né, a gente tinha nossos grupos de amigos ali, né, estudando junto, e aí começou aquela, né, último ano, pô, a gente tem que começar a fazer estágio, né, trabalhar em algum lugar, né, não trabalhava ainda, nada. E aí eu lembro que um amigo meu, um colega meu da faculdade, falou: pô, Ale, acho que tem uma vaga de fisioterapia, né, pra trabalhar numa clínica, parte de ortopédica, numa academia. Eu falei: pô, legal, vamos lá conhecer. E aí foi engraçado, porque nós marcamos de conhecer a clínica, não deu certo. Tá. E eu acabei entrando num site de estágio depois, acabei me perdendo. Entrei nessa vaga de estágio, fui numa clínica de fisioterapia, uma outra clínica qualquer, fiz estágio, fiz uma prova, onde teve uma prova pra entrar, e ir lá e entrei. E comecei a fazer o primeiro estágio. Tá. E foi muito engraçado, porque eu fiquei 3 dias na clínica. Trabalhando. Nossa, super estágio. Exatamente. Era uma clínica que aceitava convênio, né? Tá. Convênio médico. Então, assim, grande demanda. Rotatividade. Né? Rotatividade, muita... assim, absurda. Vários box e cronômetro em cima de cada box. E 15 Caramba. fisioterapeutas. E aquele rodando 5 minutos, 3 minutos com cada um. E aí eu cheguei lá e falei: nossa, meu... Caramba, fisioterapia é assim? Não foi isso, né? né? Não foi isso que eu imaginava, né? E aí, né, confesso que eu fiquei meio abalado. Mas aí depois eu comecei a ver... E aí foi até uma maneira que eu direcionei depois a minha clínica. Porque a clínica, ela não era muito pessoal, assim. Tá. Ela era mais generalista, né, pra atender. Então... Meu, male você perguntava o sobrenome do paciente, Uhum. né, do paciente. Então, você ia lá, pegava, o cara tem uma dor de tornozelo. Beleza, faz um choquinho, faz um laser e... Meu, vai embora. Tá, Faz até ali amanhã. 3 repetições e até amanhã. 20 repetições. E aí eu olhei aquilo e falei: caramba, eu nem toco no paciente. Aí eu lembro que eu voltei, cheguei em casa no segundo dia, falei, pô, pros meus pais, né, pra minha mãe. Pô, mãe... a clínica é isso, é aquilo, né? Mas eu nem converso com o paciente, é meio jogado, assim, meio, né, correria ali. Aí eu lembro que minha mãe comentou comigo, falou: Ale, se é pra aprender errado, é melhor você nem começa. É melhor você nem continuar. Se pra começar a aprender errado, né? Minha mãe professora, né? Aí eu fiquei com aquilo, eu falei, meu, acho que eu não quero, não bateu ali. E aí saí no terceiro dia de estágio, voltei e lembrei desse meu amigo, né, que tinha me convidado para poder fazer, né, conhecer uma outra clínica. E aí conversei com ele na faculdade, ele falou: pô, vamos lá, eu não posso trabalhar, eu tô fazendo estágio lá, mas sexta-feira é um dia que eu não consigo estar na clínica e pode ser que você comece na sexta, você me cobre. Falei: pô, vou lá. E aí eu cheguei lá, dentro de uma academia da Companhia Atlética, né, uma das maiores academias do Brasil. E, pô, eu entrei lá e aí eu vi um universo novo. Falei: meu Deus, olha o tamanho dessa academia. Olha isso, olha a quantidade de equipamento, olha a piscina. Então foi um mundo muito diferente pra mim. Porque, né, naquela época eu tinha uma visão de clube, claro, né? Então, assim, do clube, claro, uma coisa legal, mas não de academia. Nem sabia que existia academia desse porte. E lá, dentro da academia, tinha uma clínica de fisioterapia. E aí conversei com o dono da clínica e assim comecei o trabalho de fisioterapia só cobrindo as sextas-feiras. As sextas-feiras, exatamente. E aí começou o primeiro perrengue, né? Porque último ano de faculdade, meu, no dinheiro curto, não tinha carro, não tinha nada. Então era ônibus, 3 ônibus, era lanche na marmita ali pra poder comer durante o percurso. Pô, na época eu morava longe, então era 1h30 de percurso até chegar na clínica, saindo da faculdade correndo. Isso que é uns 15 anos já, né, Ale? 2000, 17, né? Quase 17 anos, tô falando. Então foi muito legal, assim, era muito, muito perrengue. Tá. E claro, como todo estagiário,
não ganha quase nada. Nada. Imagina, eu ganhava na época R$ 120 por mês. Era uma ajuda de custo, Era uma ajuda né? de custo que dava quase o valor da condução, Né? pra você ter uma ideia. E era tão apertado que eu lembro que depois do 6º mês, assim, eu falei, eu vou começar a ir de bike. Olha! E eu saía lá, na época eu morava no Ipiranga, eu saía lá do Ipiranga e ia até o Brooklyn de bike, 47 minutos de bicicleta, pra economizar ali o dinheiro da passagem, pra poder trabalhar. E foi muito legal, porque aí foi a divisão Aí de dos... estágio você ficou, foi ficando. Exatamente, aí de um dia que eu cobria, eu passei a ir todos os dias. Foi uma escola sensacional pra mim, eu agradeço até hoje o fisioterapeuta, porque eu aprendi assim, eu falo que mudou minha vida, mudou minha visão, né? E trouxe exatamente o que eu tava procurando na fisioterapia. Legal. Que era o tratamento, né? O tratamento ali, tratando um atleta de forma ali precisa, sabe? Individualizada e de forma ali totalmente, e sendo eficaz, né? Tá. Eficaz. Cada sessão, realmente, você percebia um resultado de melhora. Tá. Então, eu tive essa visão, falei, pô, que legal, eu tô no lugar que eu gostaria. E tirando o ambiente da academia, que um ambiente muito legal, muito bacana. Eu era muito novo, Sim. né? Então, nessa época, eu já tava, né, tinha parado de nadar, né? Então, tava fazendo a transição, né, de natação para outro esporte. Aí eu vou contar depois como eu fui pro triatlo, mas foi através de um outro amigo meu. E eu lembro que eu cheguei lá e, pô, tinha um monte de gente fazendo triatlo. E todas galera mais velha. E aí o pessoal literalmente me adotou. Me adotou, assim. Foi muito bacana. E aí eu comecei eu já nadava, né? Então aí eu comecei a correr, comecei a pedalar. Na época, bike de spinning, imagina, nem tinha dinheiro pra comprar uma bicicleta. Então foi até um paciente meu também que me arrumou uma bicicleta. E eu comecei a pedalar, e aí fui. Então eu tava num ambiente perfeito ali. Então, né, com a fisioterapia, o esporte, que eu sempre valorizei muito na minha vida. Um ambiente, que transmite saúde, né? Respira saúde. Então, foi assim. E é legal, assim, que você, bem jovem, né? Igual você comentou, você conseguiu ter essa maturidade de perceber que, né, naquele seu estágio não era aquilo, né, que você queria. Que hoje a gente até brinca, né? É importante, né? Você saber o que você não quer. Claro, né? exatamente. Porque esse é o caminho. Sim, e ali você, com pouca experiência, né? Tanto pelo trabalho, você já conseguiu identificar que, né, até visualizando talvez o que a clínica é hoje. Sim, né? sim, não, total, Lá é um você espelho. falou assim, não quero essa, vamos chamar assim, né? Não sei nem se a gente pode usar esse termo, mas a linha de produção da fisioterapia, né? Exatamente. Então é muito legal, parabéns, com tão pouca idade, assim, tão jovem, você conseguiu ter essa maturidade. Muito obrigado. Né? E aí, assim, Ale, como que foi essa transição de você sair da clínica, onde você teve tanta prática, contatos, onde abriu sua cabeça, sua rede de relacionamentos. Como que foi você sair de lá? Em que momento você viu que era a hora de você ter o seu espaço próprio? Bom, eu fiquei durante 6 longos anos lá, né? Então, desde o estágio, me formei, né? E fui ganhando o que eu brinco horas maca, né? De atendimento, né? Que eu brinco, né? Na parte da fisioterapia. Então, fui ganhando literalmente experiência mesmo, né? Atendendo o paciente, conhecendo, vendo a dinâmica. E quando você tá trabalhando, né? Numa clínica, é inevitável você não ficar por dentro como funcionam os bastidores de uma clínica. Sim. Claro, você não tem aquela visão do dono, né? Do empreendedor, né? Porque você tá lá, eu brinco que quando você entra numa clínica, você atende, você não quer saber se tem papel no banheiro, se a água acabou, se a funcionária não veio. Então, você não tem, né, essa visão. Então, mas é legal que você começa... Como é que fala? Desculpe. Eu participava dos bastidores. Tá. Então, eu falava, pô, legal. Nossa, pô, mas vai ser complicado. Nossa, tem que pagar funcionário, tem que fazer aquilo. E ao mesmo tempo atendendo. Bom, da fisioterapia, eu fiz algumas pós-graduações, né, especializações. Fui pra parte de quiropraxia, a parte de terapia manual e a parte da medicina chinesa também. Legal. Que é a parte de acupuntura. E aí foi um marco muito importante na minha carreira, porque quando eu tava trabalhando, tava nesse estágio, né, eu me formei, demorou um pouco, a medicina chinesa foi um pouco mais longa, extensa, né, a pós-graduação.
Eu lembro que eu terminei. E aí eu prestei uma prova e eu acabei passando e ganhei o direito de fazer uma certificação internacional na China. Olha. E aí foi aquela, né, segunda decisão mais importante da minha vida. Vou ou não Pô, vou? legal. Pô, consegui, passei na prova Ah. pra ir pra China, fazer uma especialização. Bacana. Não tenho dinheiro pra ir. Nossa. E agora? E agora? E aí aquele perrengue, começo de carreira. E aí fala com minha mãe pra cá, meu pai pra cá. E, vamos lá, família ajudando. Alguns grandes amigos também. Eu recebi Nossa. ajuda, que inclusive são meus pacientes até Até hoje. hoje. Chegaram lá e falou, Ale, você vai pra China. Olha, Eu lembro até hoje que dessa legal. conversa, olhando no meu olho. Nós ficamos até emocionado. Ai, que legal. E eu falei, pô, beleza, vambora. E eu falo que pós-China, assim, eu fiquei durante 4 meses, né? Ah, você ficou 4 meses. Não, eu fiquei 4 meses estudando lá. Que legal. E foi uma decisão difícil também, porque eu tava trabalhando nessa clínica, né? Sim. E aí, pô, vou, não vou, e aí posso. E acabei indo, ele acabou entendendo. Você saiu? Você pediu pra sair. Saí, né? Fui lá e voltei. E aí, quando eu voltei da China, eu voltei pra trabalhar na mesma clínica. E aí foi muito engraçado, porque quando eu voltei da China, né? Foi um marco muito importante, porque eu percebi que lá realmente, claro, a gente já tem uma limitação por causa da língua, Tá. né? Então, assim, e lá a gente botava muito mão na massa. A gente tinha a parte da aula durante a manhã e à tarde era estágio, hospital, em vários setores. Então lá, imagina, como é que eu ia atender um paciente chinês, mal falava chinês, para entender a dor e tratar ele, né? E lá a gente, né, desenrolava, conseguia ali mímica, inglês, conseguia desenrolar. Então aí a gente começou a atender o paciente. E lá foi meu primeiro start, porque eu ia lá, colocava a agulha nele e tal, eu falava, pô, mas eu posso fazer uma terapia manual nele. Posso soltar aqui. Pô, eu posso fazer uma manipulação aqui torácica nele, ele tá fora do lugar. Pô, mas eu tô meio que misturando acupuntura com físio, né? Uhum. E aí, eu fiz isso uma vez, eu lembro que um professor me chamou a atenção, falou, pô, Ale, né? Não falou Ale, mas falou, que legal, eu vi que você manipulou o paciente. Aí eu falei, nossa, meu chinês vai me mandar embora, né? Lá vem, não vou levar, não vou pegar esse certificado. Não vou pegar esse certificado. Nós estávamos em 32 brasileiros, né? Estudantes lá. Eu lembro comentando com meus amigos. Aí ele chegou, ele veio por surpresa minha e falou, foi muito legal o que você fez. Porque você integrou uma técnica com a outra. Eu acho que lá foi minha primeira luz. A lâmpada, pum. A primeira lâmpada do quê? Pô, eu sei o que eu tô fazendo. Eu acho que eu consigo montar um diagnóstico ali, uma conduta legal pro meu paciente. Um método Ale, exatamente. Que eu brinco até hoje que a minha sessão nunca ela é engessada. Sempre só em uma técnica. Exatamente ele lá. Esse dia eu criei esse método, né? Que eu falei, veio essa luzinha. E aí eu voltei pro Brasil. Voltei a atender nessa mesma clínica. E foi muito legal, porque quando eu voltei, eu era o Ale que veio da China. Então, todo mundo queria fazer acupuntura comigo. E eu brinco que, pô, imagina, eu brinco que eu podia ter ido pra China e não ter aprendido nada. Mas o pessoal não queria ir lá porque o Ale tinha ido pra China. Então, foi muito bacana. Claro, acabei estudando muito, voltei com mais conhecimento ainda. E aí, comecei a atender. E aí, foi nesse período que eu falei, pô, eu já tô com alguns anos atendendo. Aí já começa a bater em algumas coisas. Pô, eu gostaria que o meu atendimento fosse pra essa maneira. Eu queria fazer uma forma de atendimento mais individualizado e personalizado ainda do que a clínica que eu tava. Você tava. Exatamente. Aí eu falei, pô, eu acho que pra eu fazer isso aí, eu vou ter que seguir minha vida. Criar. A Clínica AS. A Clínica AS, exatamente. Mas a Clínica AS começou com uma salinha. Então, meu primeiro passo ali foi muito legal, porque era uma clínica de uma psicóloga. E acabei conhecendo através de uma paciente. E ela tinha uma sala para alugar. Imagina, eu falei, meu Deus, bom, vamos lá. O que eu preciso ter na sala? Uma maca, uma cadeira, os materiais, um creme e agulha. Os equipamentos. Exatamente. E ali, na época, era caro o laser, a acupuntura. Sim. E foi legal que eu fui pra lá, conversei com a psicóloga, ela falou, pô, não, claro, vamos conversar. Mas eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, né? Como é que eu ia sair de como é que eu ia ter um custo fixo muito alto? Sendo que eu, né, ganhava pouco ali. Também. E aí foi quando ela falou, não, pô, vamos trabalhar com um esquema de comissão, né? Então, do que você atende, você paga uma parte. Eu falei, opa,
não tenho tanto risco. Tá. Então, eu acho uma boa maneira de iniciar, né? De dar o primeiro passo. E assim foi. Montei, e eu lembro que eu tinha uma maca só, que era minha maca portátil, e eu colocava ela no consultório, eu atendia o paciente, e aí eu tinha, às vezes, alguns pacientes particulares também, né? Tá. E aí eu lembro que quando eu tinha paciente particular, eu tirava essa maca, dobrava, eu tinha já comprado o meu primeiro carrinho, eu colocava no carro e ia atendendo particular. Então, assim, era a única maca que eu tinha no consultório e no particular. Perrengue mesmo, assim, crescendo. Mas foi muito legal, porque eu falo que desde esse dia que eu abri essa salinha, eu fui subindo degrau por degrau. Degrau por degrau, e tendo paciente, aumentando o paciente, aumentando o paciente. E com o tempo eu fui percebendo que, né, Que a salinha ficou que a pequena. salinha ficou pequena e também que eu não conseguia mais atender particular, porque, né, eu ficava muito tempo no trânsito, Mais imagina. uma escolha que você Mais teve uma que escolha, eu falava, fazer. pô, eu demorava 1 hora de deslocamento entre um paciente e outro, eu falei, pô, eu preciso ter meu lugar. Certo. Preciso fazer virar a clínica, né? A salinha que eu tinha. E nessa salinha, detalhe, eu fazia tudo. Eu agendava, eu cobrava, eu atendia, eu limpava, É. tá? E dava feedback, eu fazia tudo ali. Aham. E um detalhe básico só, né? Área de saúde não sabe fazer conta, né? Não. Então a gente sai da fisioterapia, a gente sai da faculdade, beleza, área de saúde nós dominamos, mas a parte de gestão de empresa, planilha, imagina, longe disso. Então foi literalmente assim, foi meio que na porrada, assim, sabe? Meio que altos e baixos, assim. Não, preciso fazer isso. Eu lembro que tinha uma tabelinha com o nome do paciente, o preço que eu cobrava. Aí no final do mês eu riscava e somava tudo. Falava, pô, nossa, tirei isso no mês. Legal. E aí foi aumentando, aumentando. E aí essa linha ficou pequena. Tá. Eu comecei, aí era uma época que eu atendia 13, 14 horas por dia. Nossa. Eu começava a atender 6 horas da manhã. E meu último paciente era 10 horas da noite. É. 10 Você horas trabalhava literalmente, muito, né? muito. Foi uma época assim que… E eu trabalhava, eu não negava nada. Eu já tinha, né? Antigamente eu tinha uma dificuldade de falar não. Não. Então, assim, então o paciente falava, eu tô com uma dor. Pode vir. Eu não tenho horário, aí eu tinha um almoço. Pode vir. Não, eu tenho horário. Não, eu tenho horário. Eu tenho horário, eu tenho horário. E aí eu ia lotando agenda. E era um problema bom, né? Foi um problema bom. Mas você sabe, Ale, que eu acho que até é o diferencial que você… hoje, né? Você tá no lugar que você está por conta do seu esforço no passado. Com certeza. Né? Com certeza. É uma coisa que a gente até às vezes sente, né? Um pouco… Não vou falar dessa geração, porque eu não sou uma pessoa velha. Então, eu não sou tão dizendo. Mas eu acho que é isso que fez, né, a sua experiência, a sua vontade de trabalhar, de atender, de resolver aquela dor, claro, né, do paciente. Ou todo esse esforço que você teve na época certa, né, da sua vida. Você foi lá, fez, você plantou, sim. Você colheu e hoje você tá naquela fase que você tá regando, sim. Mantendo, não, né? E pegando um gancho do esporte, né, que você comentou, é muito importante isso também. Eu falo, o esporte, ele mudou minha vida. Sim. Tanto físico que eu falo como profissional e onde eu estou hoje por causa do esporte. Do esporte. Porque quando eu tava na academia ali, na clínica, eu comecei a fazer o triatlon, né, comecei a pedalar, os meus primeiros pacientes foram meus colegas de treino. Então, legal. assim, então eu falo que é muito importante até, né, pro fisioterapeuta que tá começando, ele entender aonde tá o nicho dele, né, aonde ele quer trabalhar, qual o público que ele quer abordar. No meu caso, foi muito orgânico, porque, né, eu já treinava numa assessoria, e inevitável, você tá lá pedalando, você tá correndo, pô, Ale, tô com uma dor, não sei o quê, pô, passa lá no consultório que eu vou te atender. Tá. E aí foi aumentando, e aí no final, no meio era muito legal, passa no Ale lá, que o Ale é triatleta, ele entende o que a gente tem de dor. Então, assim, era muito bacana, porque eu abordava a corrida, eu abordava a bike, e abordava a natação. A natação. Então, que eram os esportes que eu dominava na época, né? Hoje também, ainda. Então, eu já sabia qual era a lesão. Legal. Eu sabia o que um corredor tinha de lesão. Eu sabia o que um ciclista tinha de lesão. Você um sabia nadador. Que alguém que ia deitar lá na maca e já ia perguntar assim, Ale, posso correr amanhã? Exatamente Ale, isso posso aí. treinar amanhã? Exatamente isso aí. E eu brinco, né? Quando eu era atleta, eu ia num médico, né? Quando eu tava com alguma dor, eu falava, não, pô, mas eu nado, né? Eu sou nadador. E aí, depois, quando eu também comecei a fazer triatlo, eu tô com uma dor, aí o médico falava, não, você tem que parar de treinar. Para tudo. Para tudo.
Aí eu brinco, eu dava o troféu joinha pra ele e ia embora. Ah, claro, vou parar. Não para nada, né? Não. Como até hoje, o meu dia a dia é assim, né? É. Então eu brinco que hoje eu negocio com o meu paciente. Tá. Quando o paciente chega lá e fala, cara, eu sei o quanto Eu é importante, eu sei. sei o quanto é gostoso, é prazeroso, né? Você falar do seu esporte, você praticar o seu esporte, mas a gente vai ter que negociar aqui. Às vezes diminuir um pouco, às vezes mudar um pouco o estímulo, né? Pra poder ter uma melhora ali boa no quadro da dor. Então, foi muito engraçado porque eu fui, né, voltando, eu fui afunilando ali no nicho, né, de atletas. E foi muito orgânico, porque eu praticava, eu tava inserido, eu tava lá dentro, né? Então foi muito legal, assim, foi organicamente. Você acha que isso, assim, fica até, como posso dizer, é uma dica, é um primeiro passo para pro fisioterapeuta que tá começando agora, é ele identificar um nicho? Com certeza, com que certeza. ele quer, porque assim, não sei, talvez a ambiência que ele também tá, o que ele mais gosta, Sim. isso é um passo importante? É totalmente determinante, Ná, porque eu falo assim, não adianta, eu gostaria de trabalhar com fisioesportiva, do esporte. Aí eu volto com uma primeira pergunta, você faz esporte? Tá. O físio faz esporte? Ele sabe do meio que ele tá? Uhum. Porque se ele quer trabalhar com esporte e ele nem faz o esporte, como é que ele vai saber os fundamentos? Exato. Né? Então, assim, eu falo que é totalmente determinante o nicho. Quero trabalhar com crossfit, eu quero trabalhar com musculação. Então, você tem que entender o ambiente, né? Onde você quer entrar. Entendeu? Quero trabalhar com idoso. E aí, claro, logo você tem que começar a tentar entrar nessa tribo. Né? Nessa, vamos colocar como tribo. Você tem que saber entrar nessa tribo, né? Eu falo que é o primeiro passo ali inicial. Porque, e o segundo, né, que eu falo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, não quer dizer que você é um fisioterapeuta bom, que você vai abrir uma clínica e a sua clínica vai ser de sucesso. Tá. Isso é uma coisa é bem diferente, muito diferente, entendeu? Porque aí eu volto naquele ponto que a gente comentou há 5 minutos atrás. Você é um bom fisioterapeuta, você é um ótimo, sua agenda tá cheia. E aí, quando você abre sua clínica, e pra você ser gestor? Legal. Que aí é outra banda ali, né? Então você entra em outra parte tua ali. Então eu falo para, né, os físios que estão aí começando, eu quero montar sua clínica, né? Eu tenho vários físios, né? O meu time lá da clínica vai reciclando, vai mudando as pessoas novas. Vamos ressaltar aqui, hein? Eu quero aqui deixar bem como, né, que até uma pergunta que eu tenho curiosidade, que hoje até é uma dificuldade, né, que eu tenho na minha rotina de empreendedora, que é delegar, que é ter um time, que é lidar com pessoas. E hoje a Clínica S, né, nós somos, né, que, né, difícil falar, né? Bota lá. Hoje é muito difícil, assim, pensar. Também não é nada difícil, pera. Não, só joga pra mim, fala, como que tá, me conta a estrutura da clínica. Relaxa, joga pra mim. Ale, conta pra gente, assim, nós sabemos a dificuldade de como que é gerir uma equipe, lidar com pessoas, e hoje a Clínica S são 2 unidades, dentro, né, da equipe temos 2 médicos, 2 nutricionistas, uma massoterapeuta, 8 fisioterapeutas e ainda temos as recepcionistas, marketing administrativo, gerente administrativa, gerente financeira, gerente de marketing. Assim, eu não consigo... São muitas pessoas. Não sei, conta pra gente, como que você faz essa mágica, assim, sabendo, lógico, né, do universo diferenciado, né, pra quem é da área da saúde. Sim, sim. Como que você lida, assim, com esse lado empreendedor, CEO da clínica, fisioterapeuta? Sim, como que você equilibra tudo isso? Isso é muito legal, porque a Clínica S hoje, ela já existe há 13 anos, né? Então, e há 2 anos que nós temos a segunda unidade. Isso é um fato muito legal também, é só uma ponte, porque a clínica que eu fazia estágio lá dentro da academia, da companhia atlética, hoje ela é minha. Hoje ela... Olha, é verdade. Então, assim, então é muito legal, eu falo até... Que a segunda, um legado, né? Foi a segunda unidade da Clínica S. Então, assim, foi muito bacana, acho que foi um outro momento muito marcante na minha vida, porque, imagina, você começar num lugar que você ganha R$120, você não sabe nada, né, do universo da físio, você tá começando, e depois de longos anos, depois de, vamos falar o quê? 11 anos. 11 anos.
Você Olha como o volta mundo dono. gira, né? Você volta e você vira o dono da clínica, do mesmo lugar. Nossa, Então, que assim, legal. isso pra mim voltou um filme na minha cabeça 2 anos atrás, de falar. E até como, nossa, será que eu sou merecedor disso? Será que eu Sim. sou, sabe assim, Aham. será que eu sou merecedor de abrir essa nova unidade no lugar onde eu comecei? E depois, né, claro, com o tempo fala, pô, não, sou sim, Sou. porque isso é um resultado que eu fiz um bom trabalho em todos esses anos. Eu fui subindo tijolinho por tijolinho, montando tijolinho por tijolinho em todos esses anos e, pô, E montei uma outra clínica. eu complemento, Ale. Você saiu de um lugar de portas De abertas, né? portas Você abertas, deixou as principalmente. portas. Sim, sim, Então, sim. assim, isso entra muito na questão do relacionamento com as Claro, pessoas, claro, da claro. sua autoridade naquilo que Sim, você fez, sim, né? sim. Dos pacientes que você cuidou lá. Sim, sim. Você não teve aquele sentimento de, nossa, nunca mais quero voltar nesse Não, lugar, meu não, Deus. não, não. Não, né? É. Então, isso é muito legal. Mas, Ale, me conta que eu Tá. tô curiosa. Como que você gerencia 2 clínicas hoje dentro da sua Muito vida? bom, muito bom. Vamos lá. Isso eu volto com uma frase que é muito legal ali, que depois eu demorei muito tempo pra entender, porque nessa época, desde aquela salinha Da que eu salinha. aprendi a fazer tudo, assim eu levei quando eu mudei de endereço, quando eu montei a clínica. Na verdade, ela começou só com uma clínica de fisioterapia, né, com Aham. alguns físios, e aí ela foi crescendo, crescendo, foi o ponto que eu cheguei e eu falei, bom, eu preciso montar um sistema, né, um ecossistema na clínica. Eu preciso transformar ela em multidisciplinar. Tá. Porque eu tinha ali só fisioterapeutas, mas aí, eu preciso fazer fisioterapia, eu preciso do pedido médico, mas eu preciso ir um médico. Mas pô, você não tem Uhum. nenhum nutri pra me indicar? Foi quando eu falei, pô, esse São Paulo caótico, Por que né? não, Por que né? não montar uma rede de bons profissionais em um lugar só? E Tá. aí foi ali que eu mudei de novo, né? A clínica no mesmo lugar, mas Reestruturou. reestruturei a clínica inteira e criei a Clínica S, atendimento multidisciplinar, onde vieram esses outros profissionais. E foi muito bacana porque, com isso, ainda com toda essa galera ainda, eu ainda fazia tudo, eu brinco. Tá. Eu era o fisioterapeuta, eu era o que fazia entrevista, contratava a secretária, recepcionista, demitia ser recepcionista, fazia o fechamento de caixa todo dia. Tá. Então, assim, é aquele negócio, né? Quem sabe fazer tudo, na verdade, não sabe fazer Faz nada, né? é, Direito, né? Então, é. quando eu olhei, eu falei, Ale, não tá Preciso legal. dar mais um passo. Preciso dar um passo, exatamente. E tava começando numa fase meio dark, assim, que eu falo dark no sentido de estresse, Tá. né? Porque toda hora a cabeça pensando, quem é empreendedor aqui sabe, pensa no business 24 horas, É, né? 24 24 horas tendo horas. insights ou para algumas preocupações, é normal isso. Então foi aí a hora que eu falei, não vai dar, não vou aguentar. Claro, tive a ajuda da minha excelentíssima Manda esposa, um beijo né? pra ela, por favor. Um beijo, meu amor, Fernanda Ferratori. Atrás de um grande homem sempre tem uma mulher maior ainda. Ah! Então, devo muito a ela, essa visão, né, do mundo corporativo, do mundo executivo dela. Sim. E foi quando ela parou, falou, Ale, Não não dá. dá. Você tem que mudar essa estrutura. Você tem que profissionalizar a clínica. Mas, como, né, um bom ali que eu comecei, eu tinha a clínica como um filho, uma filha minha ali. É. Não quero, não, não vou soltar, ninguém vai sair aqui do meus braços. Esse foi meu primeiro erro. Foi meu primeiro erro, querer falar, não, eu vou fazer tudo. Vou fazer tudo. Eu Só vou eu fazer tudo. sei. Só eu sei. Não, só eu sei ligar pra esse paciente, só eu sei atender esse paciente desse jeito, esse paciente ele gosta disso, esse aquilo. Não, eu vou comprar essa bolacha porque eu sei que tem que ter essa bolachinha. E eu fazia tudo. Detalhes. E, claro, você não consegue fazer tudo, né? Não. Você não consegue rodar vários pratos ao mesmo tempo. Aham. E aí foi quando a gente falou, não, precisamos, profissionalizar a clínica. E aí foi quando veio essa, né, profissionalização. Logo em seguida já veio a segunda unidade na academia, Tá. e onde eu coloquei uma gerente administrativa, uma gerente financeira, uma gerente de marketing, e eu aprendi e eu aprendi a delegar, a Delegar. delegar. Porque primeiro, se você não aprende a delegar e se você não confia no seu time, essa eu acho que é a segunda parte mais importante.
você não vai caminhar Não pra vai. frente. Porque, né, tem aquela que todo mundo fala, pô, você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, né, Aham, vá vai com os com outros, né? Então, assim, vai exatamente. com um grupo. E é exatamente isso. Porque eu falei, pô, pra eu pegar as outras frentes, pra eu pensar em, né, em novas oportunidades, né, em expandir a Clínica S mais ainda, eu precisava ter um background ali muito bom, Muito bom. muito E bom. hoje, assim, pensando um pouco na equipe, né? Óbvio que eu lembro, assim, que você tinha aquele desejo que você se multiplicasse, né? Ah, eu quero 5 Alês, eu quero, né? Sim, Aquela sim, coisa. sim, sim. Como que hoje tá a clínica? O que você entende desse trabalho em equipe, de pessoas? Como que é esse time, assim? Como que Tá, você coordena tudo isso com relação aos profissionais? maravilha, né? Eu falo que a Clínica S, né, ela tem como valores ali uma palavra bem importante que chama empatia, Tá. né? Eu falo, é claro, assim como com nossos pacientes, mas principalmente com os nossos colaboradores. Então eu falo, por que eu falo empatia? Porque eu tenho que entender como cada profissional da clínica trabalha. Tá. Seja ele físio, seja ele da recepção, seja ele da coordenação, do financeiro, eu preciso ter uma leitura desse. Depois que eu entendi que realmente que... Porque cada um é diferente do outro, né? Eu falo que nós fizemos uma padronização sem engessamento, né? Então o que que é isso? É o manter um padrão de alto nível, né, de atendimento na clínica, mas sem tirar o DNA daquele fisioterapeuta, Legal. né? E isso foi até uma quebra de paradigma minha, Hum, porque eu falei, não, eu não vou indicar pra esse físio que tá na clínica, porque, de novo, o paciente ele gosta de conversar disso, tá. entendeu? Aí eu falei, Ale, se você não, né, não abrir a mão e não confiar no seu time, né, e não trazer uma mentoria pra eles ali, do jeito da visão, de como você olha o tratamento, como você olha a fisioterapia, nada vai adiantar. Não vai, né? E aí foi ali que a gente foi, né? Hoje nós temos treinamentos quinzenais na Clínica S com a equipe inteira. Então eu chamo de troca de experiências, né? Eu falo, eu não Legal. sou o dono da razão. Então Tá. eu falo que quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo mais ainda, né? Legal. Então é muito legal porque a gente tem essa troca de experiência, onde a gente conversa sobre os pacientes, sobre o ambiente da clínica, né? Sobre o ambiente, eu falo sobre o time, Uhum. né, Os e sobre os né, dos casos, e sobre pacientes, justamente os né? casos dos pacientes. Então eu falo que depois que eu consegui trazer, né, essa padronização da clínica e sem tirar o DNA de cada fisioterapeuta, de cada profissional, a clínica fluiu muito bem. Porque hoje eu Foi falo, hoje eu sou, né, eu gosto muito de trabalhar com dor, sim. né, isso falo que eu, né, trabalho com essa facilitação de dor dentro da medicina chinesa, dentro da quiropraxia, da terapia manual. Então, chega um paciente para fazer um fortalecimento muscular, eu sei exatamente qual fisioterapeuta que eu vou indicar da minha equipe. Ah, Legal. chega um paciente pós-operatório. Eu não toco, eu não sei, não é que eu não sei, né? Não é a minha, Mas a você minha tem uma praia pessoa mais. mais, Exatamente. E especialista eu naquilo. tenho alguns físios especialistas na parte de pós-operatório, onde eu confio muito. Ah, fortalecimento muscular para, né, para a parte mais geriátrica ali, né, para a parte Tá, mais idosa da sim. clínica. Então, assim, eu preciso confiar num profissional. Se você não confia, primeira parte, né? Se você não confia na sua equipe, para que você vai ter uma equipe? Verdade. Melhor você trabalhar sozinho, É. né? Então, eu Muito falo que é bom. isso, confiar e você, né, deixar, e justamente isso, você deixar o físio que tá na sua clínica, ele ter o DNA dele, mas com um padrão de qualidade que você exige. Tá. Né, que no caso eu exijo, que eu sou chato pra isso. Aham, aham. Digamos de passagem, sou muito Ah, e exigente, é sua marca né. também, Exatamente, eu né? sou muito detalhista, então, eu pego muito no pé nessa parte. Mas com o DNA do próprio físio, porque cada um é diferente. Um fala mais, eu falo pra caramba, o outro é um Aham. pouco mais Mais quieto. introvertido, Uhum. exatamente, o outro um pouco mais quieto, então, e é isso, e tudo vai Vai se encaixando. legal. Ale, e assim, uma pergunta que, na verdade, um dia eu estava lá na clínica e eu escutei um paciente, né, estava na recepção falando, né, ele já tinha sido seu paciente, foi morar fora do Brasil e eu estava ali tomando café e só escutando, né, e ele estava passando as férias aqui no Brasil e fez questão, né, de agendar a sessão dele com você. E aí depois, né, eu fui buscar um pouco para entender, qual que é o diferencial, né? O que que fez o paciente ele mora nos Estados Unidos, voltou.
quis passar com você. A fisioterapia no Brasil, ela tem mercado? Como que é isso? Me conta, assim, qual que é essa… São as práticas? É uma coisa, do alê? Como que você vê hoje a fisioterapia no Brasil? Eu falo que o mercado de fisioterapia hoje no Brasil, sem dúvida, ele é um dos melhores do mundo. Com certeza, Legal. assim. Eu falo né, com propriedade na parte de toque, né? De atendimento ao paciente. Isso com certeza, porque ninguém tem aquele calor, né, do brazuca, de nós aqui, né, o samba ali, o relacionamento, né? eu falo, né, então, e isso é muito legal porque eu tenho muitos pacientes que moram fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, e é constantemente eu recebo, Ale, você consegue me ajudar? Eu brinco que eu já montei vários mini salas de fisioterapia em vários lugares do mundo, porque eu falo, compra um ultrassom aqui, compra… Não, pra quem não sabe do que esse cara já fez, porque eu acompanho ele já há alguns anos, quantos dias dentro de um motorhome atravessando os Estados Unidos, Alexandre? 14 dias. Gente, o cara é fisioterapeuta dentro de um motorhome. Vai cair a malinha, vai com todos, né? O que é, então, né, Ale? Montar uma maca numa sala. Isso é de menos, isso aí, né? Aquilo, quem sabe, faz ao vivo em qualquer lugar, né? E a minha mente empreendedora, imagina quantas vezes eu cheguei em casa, falei pra Fernanda, Ale, Fê, vamos montar uma clínica nos Estados Unidos. Nossa, vamos mudar pra Europa e montar uma clínica lá. lá. Exatamente. Por que eu falo, né, que né, respondendo a sua pergunta, porque o mercado é muito legal e tem muito promissor no Brasil. Porque, claro, cada ano que passa as atividades físicas, né, esse movimento wellness, ele cresce cada vez mais. Sim, ainda mais pós-pandemia, né? Sim. Nós tivemos isso. E todo mundo tem dor. Todo mundo tem então, dor. voltando pra essa parte, todo mundo tem dor. É o que eu falo. Então, assim, se tem dor, hoje a longevidade, né, cada vez aumenta mais ali, Sim, né? Sim, as pessoas mais preocupadas, né? Em viver mais. Em viver mais. E viver bem. Com qualidade. Exatamente isso aí. Então, eu falo que isso tá muito, né? Tá muito importante. Então, com isso, é um mercado que só cresce a fisioterapia. E principalmente no Brasil por causa disso, porque a diferença, né? Claro, eu brinquei. A diferença é que o profissional brasileiro da fisioterapia, ele é muito mais completo, que eu falo. Completo nisso. Você vai lá nos Estados Unidos, né? Eu já tive a oportunidade de fazer fisio nos Estados Unidos, de fazer uma na Europa. Então é muito legal porque você chega lá, ele é meio mecânico. Tá. Eu tenho uma dor no punho. Tá bom, então eu vou lá, eu vou olhar o punho, eu vou colocar 4 aparelhos ali de, claro, última tecnologia. Acabou, próxima sessão. Entendi. Entendeu? Então, aqui o físio não, vai olhar, o brasileiro já vai olhar. Não, peraí, deixa eu mexer aqui, deixa eu fazer aqui, deixa eu movimentar. Então, nós acabamos complementando um pouquinho mais a sessão. Acho que sendo um pouquinho mais completo nessa parte. Então, por isso que eu falo que tem muito mercado sim o Brasil. Imagina, só aumenta a dor, é o que eu falo. Sim. Todo mundo tem dor. E eu acho que daí se mete também com a população, né, com a sociedade, tá cada vez mais também preocupado em praticar atividade física, né, em estar em movimento. E assim, é inevitável, né, tem a questão da idade, todo mundo já tem aquela, né, acaba se conscientizando melhor, né, de um preventivo, de tratar uma dor, não ficar se tomando remédio, né, tô com dor e toma remédio. Não, é entender que ter dor não é normal. Exatamente. Né? Você tem que… E pegando essa lacuna, assim, hoje eu falo que 70% dos meus pacientes, eles são preventivos. Preventivos, olha que então, maravilhoso, assim, né? Eu consegui imputar isso na cabeça deles, por quê? E eu falo preventivo é o quê? São sessões recorrentes. Tá. Eu tenho um paciente que ele vai toda semana, eu tenho um paciente que ele vai a cada 15 dias, eu tenho um paciente que vai uma vez por mês, e eu tenho um paciente que vai a cada 2 meses. Eu sempre falo pro meu paciente o quê? Você é seu termômetro. Né, na parte que eu falo no trabalho preventivo. Não deixa chegar na parte de dor. Então, é aquele cara que treina, que faz a sua atividade, seja para performance ou seja só para qualidade de vida. Mas ele entendeu que se ele faz uma sessão de físio ali, regenerativa, recorrente, ele não vai ter lesão. Legal. Não chega ao ponto de lesionar. Isso, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Nossa, muito bom. Ale, agora sim, acho que não sei se é a pergunta do milhão, mas…
uma das perguntas também que fica na minha cabeça, que toda hora eu falo, gente, como que dá conta? Então, porque a gente sabe que você, né, tem 2 clínicas, é casado, tem 2 filhos, treina, tem um cachorro, tem uma vida social bem movimentada. Conta, como que você faz a gestão dessa rotina? O que tá por trás disso tudo? Bom, por trás disso tudo está a minha excelentíssima esposa chamada Fernanda Rattori. Não, brincando. Eu falo que em casa é tudo muito bem combinado. Tá. Né? Foi exatamente, né? Você sabe, você também é mãe de 2. Eu brinco, o dia a dia é muito puxado em casa, né? Sim. E eu falo isso, você não pode deixar cair muito prato. Tá. Né? Então, eu brinco que tudo é muito combinado em casa. Certo. Né? Claro, o trabalho… A Fernanda é uma alta executiva, eu também acabo trabalhando bastante. Então, o prato trabalho ele já é bem pesado, né? Na nossa vida. Mas a gente não pode esquecer da rotina da família. Tá. Né? Da família, com nossos filhos. A nossa rotina quando casal, né? Como marido e mulher. Sim. E, claro, e também a rotina de cada um individual. Tá. Então, eu acredito muito nisso. Todo mundo tem que ter o seu tempo ali. Então, isso em casa é muito determinado, assim, muito combinado. A Fê treina um horário, eu volto, treino outro horário. Ela treina, eu fico com as crianças. Aí eu treino, ela fica com as crianças. Tá, Hora de viajar, hora de passear no final de semana. Quando eu vou ter uma competição. Eu tenho que mandar uma carta, assinar no cartório. Como em 3 está dias. O seu calendário de desafios? Em 3 dias ali, reconhecendo o cartório, avisar, falar, olha, tal aviso mês, prévio, 90 dias. Exatamente. Então, mas eu sei, assim, é o que eu brinco com a Fê, e é um período. É uma período. fase, as crianças né? estão pequenas agora, eu vou voltar ainda com muitas provas, eu gosto, né? Eu gosto da sensação de competir. Eu falo não competir pela alta performance, mas o prazer de estar na prova, de largar uma prova. De estar no ambiente, de estar ali se relacionando. No ambiente do esporte. Isso tá no meu sangue, não adianta, tá aqui. Então, é tudo muito combinado em casa e tá rolando muito legal, assim. Todo mundo é feliz, a gente consegue dar atenção pra todo mundo. Quantos anos tem? Bom, meu filho Matheus tá com 6 anos, minha filha Heleninha tá com 3 aninhos. Manda um beijo pra ele. Beijo, filhão. Beijo, filhinha. Papai ama vocês. Legal. Ale, é muito bacana, assim, ver toda a sua trajetória, porque a gente, né, tem muito disso, as suas versões, Sim. né? Versão empreendedor, versão CEO, pai, marido, filho, Sim. né? É muito bacana ver isso, né? Como também tantas habilidades que você tem. E aí eu sei que você tem, assim, um negócio dentro de você que está muito no papel, um projeto aí. Conta assim, conta pra gente, como que tá essa sua vontade de vestir, talvez, que eu falo, não sei se é a camisa de professor ou mentor, mas fala um pouco desse sonho, assim, quais são seus projetos para os próximos anos, porque hoje você tá com 2 clínicas, né, tá com aí uma equipe legal, casado, 2 filhos, tudo, vamos entrar nesse quadro, vamos chamar assim, esse quadro, fala aí seus projetos, tanto os profissionais quanto os pessoais, fica à vontade, mas fala assim, o que ainda a cerejinha ainda não tá no bolo, né? Sim, sim. O que tá faltando aí que você tem muito como bom, meta? Bom, eu sempre fui uma pessoa ali, apesar de ser muito expansivo, né? Conversar pra caramba, mas eu sempre fui um pouco mais low profile, assim, sabe? Né, sem se expor muito, tudo, principalmente, claro, sempre nas redes sociais, mas eu nunca fui aquele cara de, tô aqui falando pra todo mundo, em público, abertamente, né? Exatamente, então eu sempre fui mais tranquilo, nunca quis, né, expor muito lá a clínica, os pacientes, né, ali, o que tem, filmar ali o paciente, tudo, mas com esse todo o movimento, né, de foi rede criando de rede social, é inevitável, eu comecei com aquela ideia, é inevitável você não se posicionar, né, nas mídias digitais, né, que eu falo que hoje em dia, quantos pacientes que chegam no consultório, nossa, Lê, vim aqui, eu olhei a sua rede social, né? Você não tem tanta coisa ali no passado, né? Aí eu falei, eu preciso melhorar isso. Melhorar esse ponto da clínica, né? A clínica já tá ajustada, a equipe tá ajustada, agora eu preciso entrar nesse ponto aí, mídias sociais. E aí foi entrando nesse ponto de mídias sociais que
E tendo várias vezes na clínica, assim, ao longo desse período, tenho vários, né, estagiários que passam pela clínica, que eu falo assim, não, né, a gente não trabalha na clínica S com estagiário atendendo ao paciente, mas eu recebo muitos estagiários que fazem programas de estágios lá, me acompanhando no atendimento. Sim, sim. E eu comecei a perceber que eles gostavam muito da minha explicação. Legal. Sabe assim, Ale, você toca a fisioterapia, você toca a sessão de uma forma muito leve, muito simples, assim. E o seu diagnóstico, como que você pensa no paciente como um todo. Aí eu falei, caramba, meu, que legal, bacana, Uhum. legal isso aí. E aí foi passando, eu tive já vários colegas de profissão, desde a faculdade, que chegaram pra mim, falaram, Ale, como é que você montou a clínica? Me ajuda? Olha, Eu falei, claro, cara, vamos a lá, vamos famosa marcar. pergunta, como? Como? Como, né? Exatamente, exatamente. Eu sou um cara que eu vibro muito pro sucesso, para o sucesso dos outros. Isso é Legal. meu, é meu. Zero ego, assim. Eu vibro muito com o sucesso dos outros. Então, eu falo que, pô, vamos lá, eu vou te ajudar. Aí marcava, né, de comer uma comida japonesa, um restaurante, um almoço, e aí passava. Pega o caderno aí, anota. Faz isso, faz aquilo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Aí, passando isso, e não foi uma vez, que foi uma mentoria, né, que eu Sim, brinco. sim. Eu já, pô, Você 4, fez, 5, você 6 deu uma vezes. mentoria não paga, né? Não Exatamente. remunerada. Então eu brinco. Então já foram para 6 colegas de profissão. E todos, assim, foi muito legal, porque todos com feedback, pô, Ale, obrigado, você salvou a minha vida. E até hoje a gente troca muito figurinha. Então foi um movimento que eu falei, pô, eu posso ajudar, né, a fisioterapia no Brasil. Eu posso ajudar Sim, a expandir, né? expandir, a ter essa visão, até a minha visão, né, como empreendedor e como fisioterapeuta. E aí começou, tá bem embrionário, né, tô começando, mas quem aí me segue já nas redes sociais, aí no Instagram, começa a tá percebendo que eu tô, né, gravando um pouco mais alguns vídeos. Sim. Também dos treinamentos que eu faço com a equipe, com a clínica inteira, né, a cada 15 dias que eu faço o treinamento com a minha equipe. Isso também falou, pô, eu tô explicando legal, tô conversando, a gente tá fazendo um debate ali muito bacana, por que não? Por que não? Por que não? Então aí, segurem! Alexandre Stengraber agora na parte de cursos, mentorias, vamos lá. Ó, agora ficou Você registrado, viu, hein? hein? Registrado ali, hein? Não vai posso ter- voltar atrás Não agora, hein? pode voltar atrás, Ale. Ai, Ale, olha, muito, muito boa a sua história. Realmente, eu costumo brincar assim que nós que estamos mais online, né, que lida com bastante pessoas, é, eu não gosto de falar assim, mas é um movimento que a gente percebe que realmente hoje todo mundo vira coach, todo mundo vira mentor, todo mundo tem Sim. consultoria e eu deixo até aqui um recado assim, por essa expansão de pessoas nesse meio, nesse segmento, seja curioso. Vai atrás de entender quem que é o mentor que está ali vendendo para você um curso, qual que é a história profissional dele, quais são as Exatamente. experiências que ele tem, Que ele tem, né? Com principalmente. qual, assim, credibilidade que ele está te vendendo. Porque a gente sabe, mentoria não é uma coisa barata, consultoria não é Claro. barato. Sejam curiosos, vão atrás, porque assim, que eu escuto de história de pessoas que comprou um curso, pagou uma mentoria e não teve aquela entrega, não teve aquele resultado. E ouvindo e conhecendo Sim. toda a sua história, né? Vejam bem, olha com quem que vocês vão sentar numa mesa, né? Obrigado. É uma história muito bacana de altos e baixos, de aprendizados, de uma pessoa que realmente quer expandir. Né, quer levar o conhecimento, a técnica, a experiência para outros fisioterapeutas. E isso é Com muito certeza. bonito. É bonito, é real, né? Muito obrigado. É sincero. Então fica aqui, né, meu recado de sejam curiosos, vão atrás das pessoas que estão aí vendendo curso, mentoria, e se realmente eles têm uma boa história, têm uma experiência, entra de cabeça que é sucesso, né? Boa, isso aí, isso aí. Muito bom. Ale, Perfeito, eu criei aqui um quadro pra gente finalizar, pra gente Sim. fechar mais esse episódio. E assim, se você não tiver, se você não sabe, não quiser falar também, tudo bem, tá? Tá. Mas são algumas perguntinhas bem rápidas, Bate tá? bola. Exatamente. Conta pra gente, qual o último livro que você leu? O Poder do Subconsciente. Gostou? Gostei, tô terminando. Falta o último capítulo, mas, assim, espetacular.
E eu acredito muito nisso. Legal. Tudo tá aqui, ó. Muito bom. Podcast que você gosta de ouvir com frequência? Os Sócios. Do Bruno Perini. Muito bom. Gosto muito dele, uma visão muito didática ali, muito aprofundada, assim, do mundo business ali. E o bacana é que eles trazem, assim, eles conversam, né, entrevistam gente de todos os segmentos, de tudo quanto é coisa, né? Tudo que é área financeira, área de empreendedorismo, área fitness, área de marketing digital. Então eu gosto legal. muito do bate-bola ali deles. E agora, Ale, é um negócio até mais pessoal também. Não tem nada a ver com empreendedorismo, mas um lugar que você ainda não conheceu e que está nos seus planos. Japão. Japão, exatamente. É uma viagem aí que eu e a Fê, nós estamos postergando um pouquinho. Éramos pra gente ter ido pra lá na pandemia. Tá, 2020. A gente tava começando a organizar a viagem, aí veio a pandemia, aí as crianças, né? Veio a Heleninha pequenininha. Então, a viagem ali que a gente tem que esperar um pouquinho, porque é longe. Tem que ficar um pouquinho mais de dias, Sim, é uma então, viagem que requer uns 20 dias, pelo menos, pelo menos né? uns 20 dias pra poder aproveitar ali com qualidade, né? Então, a gente tá esperando algum pouquinho, deixa ela crescer um pouquinho mais. Será o próximo destino. E algum desafio no esporte? Como que tá essa parte aí? Ai, meu Deus, que a Fernanda não ouve. Que você já tenha compartilhado, vale lá. Não, esse ano eu tô muito tranquilo. Esse ano eu vou participar de uma trail run. Eu tô muito empolgado com essas provas de coisa de montanha. Vou participar agora no meio do ano de uma prova de trail run de 25 quilômetros. Legal. Na Serra Fina. E depois, logo em seguida, eu tenho o meio Ironman de São Paulo. Legal. Né, aqui na nossa cidade, eu preciso fazer, é uma das provas que eu não tenho ainda no meu currículo. Olha! Então eu quero dar o check ali. E aqui no quintal de casa também, né? Então eu quero não exige tanto, exatamente. Né? E vamos ver pro ano que vem. Ainda não tenho nenhuma prova grande, assim, prova um pouco menores. Mas o importante é que também está em movimento, não está parado, né, Ale? Não dá pra ficar zero, Eu falo que esporte, ela é igual a água ali. Você não pode… Tá sempre presente na minha vida, não tem como. Eu vou ter que agendar outro podcast para trazer o Alexandre aqui, atleta, né? Porque ele também tem, assim… excelentes histórias para compartilhar, mas que não dá pra gente falar tudo aqui, que hoje a gente tinha um foco, né? Eu queria muito entender, ouvir essa história aí dele como empreendedor, porque como fisioterapeuta, eu já fui paciente dele duas vezes na gestação, uma vez também como atleta, então eu sou suspeita a falar, né? Mas assim, essa parte do negócio, né? Que é hoje onde eu tenho muita curiosidade, tô aprendendo muita coisa. Era esse meu objetivo. Maravilha. E muito, muito, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar toda essa bagagem aí de boas histórias, risadas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.